E estamos de volta com o nosso esporte e o programa de hoje destacando a área da educação física. Educação física que é atividade física, lazer, saúde e é também esporte de alto rendimento. E com a gente hoje, neste bloco, o ex-atleta, treinador, professor de educação física, meu amigo Marcelo Cavicchiolo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cláudio. Estamos aí à disposição. Pois é, a Simone já estava aqui no segundo bloco, continua com a gente, mas vamos iniciar com você então, Marcelo. Você foi atleta, né? Se formou em educação física aqui na FURB, faz parte dessa escola de grandes profissionais, grandes treinadores que a FURB, né, formou nesses últimos anos todos aí. Como é que você se sente sendo um profissional formado na educação física e hoje atuando no alto rendimento? Bom, são fases bem interessantes, né? Você sair da quadra como atleta, acadêmico, se formar, se tornar professor numa escola, depois técnico de uma equipe de rendimento, depois disso como dirigente, gestor. Então a educação física faz parte de todo esse processo, né? E nós, como profissionais, temos que estarmos nos aperfeiçoando cada vez mais. Hoje o acesso à informação é bem diferente, muito mais amplo e mais fácil do que na década de 80, quando nós nos formamos, né? Então, esse acesso à informação facilitou bastante, né? A própria a televisão, hoje nós temos a internet, que você está conectado com o mundo o tempo todo, e isso facilitou bastante. Então, cabe, claro, ao profissional se aperfeiçoar. Como você e outros tantos profissionais da área de educação física que se formaram naquela época dos anos 80, eles saíram da universidade, foram para as escolas e, como a maioria eram atletas, eles acabaram trabalhando muito a questão esportiva nas aulas de educação física, formando grandes jovens, e aí a nossa tradição, a tradição de Blumenau, em competições nacionais, internacionais, jogos abertos, enfim, um grande celeiro de atleta, certo? Aí a pergunta até para os dois. Hoje, com essa mudança que está se propondo aí na grade curricular da educação física, de repente o esporte, ele pode perder espaço? Olha, se me permite, claro. Eu fui um exemplo prático disso, né? Quando eu vim para Blumenau em 81, como atleta de handball, né? Treinando, e já como primeiro emprego eu fui dar aula na escola como acadêmico, né? Evidente que o conhecimento que nós tínhamos naquela época era muito pequeno para você já estar numa função daquela. Então acho que isso hoje se corrigiu, isso até por conta do próprio conselho, né? Da profissionalização e tal, e da consolidação, né, da profissão. Mas assim a gente conseguiu fazer o trabalho, por quê? Porque tinha já noção de atleta e tal. É claro que a parte pedagógica disso eu tenho certeza que ficou prejudicado, né? Então acho que essa correção hoje, ela... É necessária? É necessária, é bem necessário, né? E como é que o CREF analisa isso, Simone? Hoje as aulas de educação física, elas não têm mais aquele... ou seja, pelo menos aqui em Blumenau, não tem mais o esporte assim como destaque, que geralmente ex-atletas queriam formar também atletas, né? Hoje a questão pedagógica, ela melhorou, aumentou? Então, enquanto conselho e enquanto órgão que fomenta também a questão da capacitação profissional, na separação entre licenciatura e bacharelado, um dos objetivos justamente é esse, né? É que a licenciatura volte a formar profissionais de base para que trabalhem a educação física escolar de qualidade, dando experimentação em todas as modalidades esportivas, experimentação do corpo como um todo, das modalidades esportivas, e que, junto com as políticas públicas de incentivo ao esporte, consiga-se então encaminhar essas crianças, esses possíveis talentos, para a prática em escolinhas, em iniciação esportiva, então, para possível futuramente um esporte de rendimento. Mas, na verdade, não é algo estanque, né? São situações que têm que andar paralelo. A escola e a política pública, né? A escola e o fomento à prática da educação física do esporte enquanto rendimento, eles têm que ser paralelos. Mas que a licenciatura mais fortalecida, sim, tem como objetivo trabalhar isso na escola, com certeza, né? E o bacharelado, então, vem com profissionais mais habilitados para desenvolvimento do esporte, pegando esse gancho do Marcelo, né, que lá atrás a gente tinha excelentes atletas desenvolvendo isso, mas com pouca base pedagógica. Então também cometeu-se muito erro, né, na formação do atleta, que hoje a gente pode minimizar esse erro com profissionais mais qualificados. Então essa divisão tem por objetivo melhorar isso, sim. Até porque naquela época você fazia a licenciatura e era bacharel ao mesmo tempo, né? Não existia essa separação. Plena, né? Era plena, né? Então você, com 3 anos de
do curso, você já estava formado para atuar em todas as áreas. Né? Pois é, como a gente conversa muito com profissionais da área de educação física, principalmente professores, no caso que atuam em escolas, e também com treinadores que formam equipes e atletas aqui em Blumenau, né? Os professores reclamam muito do desinteresse dos jovens, dos adolescentes nas aulas de educação física, não só para a questão da educação física pedagógica, mas também para a esportiva, e da mesma forma os treinadores que não têm a reposição, né, de jovens, adolescentes que queiram seguir a carreira de atleta. Como é que você, Cavicchiolo, como já passou por toda essa experiência, né, o que você acha que poderia ser feito para tentar resgatar todo esse movimento que una a questão pedagógica e também a esportiva dentro da aula de educação física? Eu tenho isso bem claro para mim, Cláudio. Isso aí passa pela escola, né? Se nós queremos formar jovens atletas, temos que ter o incentivo dentro da escola, dentro de um horário específico, extracurricular, dentro da colégio. E para isso precisa ter o quê? Precisa ter o incentivo da Secretaria de Educação Municipal, estadual. E Blumenau tínhamos isso num bom tempo, onde o professor ele era mais, vamos dizer, entre aspas, assim, mais valorizado, e ele tinha um percentual de horas a mais para desenvolver esse trabalho da escolinha esportiva, vamos dizer, mas isso dentro da escola, né? Porque o nosso material escolar, de repente, o material humano está onde? Está lá dentro da escola, então isso facilita muito. Hoje existem programas de iniciação esportiva fora da escola e é muito difícil você levar, né? A não ser que você tenha um programa bem completo com incentivo para transporte, principalmente, é uma dificuldade grande nossa. Local adequado para treinamento é outra dificuldade que nós temos. Então, na minha ideia, a escola deveria ter os equipamentos ideais, professores motivados e recebendo para fazer esse trabalho. Aí nós vamos começar a formar novamente um grande celeiro de atletas. Lamentavelmente, a escola está sucateada, né? A educação está sucateada. Então, a gente sofre. A educação física é uma das áreas dentro da escola que mais sofre por falta de estrutura, por falta de material para trabalhar. O profissional quase que é um profissional multiuso, eles vão realocando o profissional sem deixar que ele faça realmente o papel dele, que então, trabalhar na criança a questão da corporeidade, né, do desenvolvimento do movimento, para que se faça uma base, uma formação de base, para que essa criança com 7, 8, 9 anos desperte para o esporte, porque ela vai despertar se ela tiver a estrutura, mas se ela não tiver a estrutura, ela não sabe o que é, sem experimentação a gente não sabe o que é, e aí a gente não vai, né? Simone, como a gente falou, um assunto muito amplo e a gente vai retornar a ele, com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Nosso esporte está com as portas abertas quando você precisar. Muito obrigada pelo convite. E é algo que eu gosto de falar muito, então pode me convidar que eu volto, como conselho, como gestora e como profissional de educação física que ama o que faz. Muito obrigado. Cavicca, obrigado pela presença e da mesma forma para você, as portas estão sempre abertas. Obrigado, parabéns aí você pelo seu programa, sucesso, que continue aí trazendo temas interessantes aí para a nossa comunidade. Bom, então estamos encerrando o programa de hoje, só lembrando que durante o período eleitoral estamos em novo horário, todas as terças-feiras às 19h45. Você poderá assistir a reprise na próxima sexta-feira, também às 7h45 da noite, na TV aberta ou pelo aplicativo da FURB TV. Pela internet estamos no canal YouTube. Um abraço e até a próxima semana.